Aqui conosco na Rádio Bandeirantes, o quadro das eleições nos estados, as articulações, a situação dos candidatos, porque é dessa química toda que sai das urnas que o novo quadro político no Brasil será definido no mês de outubro, no primeiro e no segundo turnos. A eleição federal é fundamental para o que vai acontecer conosco daqui para frente, mas ela depende em boa parte das alianças e do resultado de cada candidato estadual também. Tanto Lula quanto Bolsonaro, nesse momento, dando uma atenção especial às suas alianças, aos seus candidatos mais competitivos, nos estados com aquele eleitorado mais representativo, porque isso, é claro, ajuda ou atrapalha, dependendo do caso. Dia 7, domingo, na tela da Band, os debates com os candidatos aos governos estaduais. Cobertura aqui na Rádio Bandeirantes começa às 7 da noite e hoje é o dia da gente conhecer melhor como está a corrida eleitoral para o estado, para o governo do estado de Minas Gerais. É por isso que eu já dou aqui o bom dia e as boas-vindas ao Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Murilo, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Obrigado aí pelo convite para a gente falar da situação aqui de Minas Gerais. É um prazer tê-lo conosco aqui, Murilo. Conta, por favor, para o nosso ouvinte em todo o Brasil, que não necessariamente está por dentro do quadro eleitoral em Minas. Qual é a situação hoje, quem são os principais candidatos e qual é a posição deles em relação à disputa federal? Pois é, Thaís. Hoje a gente tem 5 principais pré-candidatos aqui ao governo do estado. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, é o favorito. Hoje é ele quem lidera as pesquisas de intenção de voto. O segundo colocado é o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, do PSD. Em terceiro lugar, veio o candidato Carlos Viana, o senador Carlos Viana, do PL, que vai ter sua pré-candidatura definida hoje, porque ele é apoiado, ele é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se fecha uma aliança com o governador Romeu Zema, que não quer uma aliança formal, quer apenas ele um apoio informal. Então, hoje o PL decide se terá o senador Carlos Viana como pré-candidato, mas ele aparece em terceiro nas pesquisas de intenção de voto. Temos também Marcos Pestana, do PSDB, que ocupa a 4ª posição, já foi secretário estadual do governador Aécio Neves no início dos anos 2000, ex-deputado federal também. E a 5ª colocada, candidata do PSOL, a professora universitária Lorene Figueiredo. Mas hoje o quadro é muito favorável para o atual governador Romeu Zema. As pesquisas mais recentes apontam ele aí com cerca de 25 pontos percentuais de frente em relação a Alexandre Calil. A pesquisa Datatempo, divulgada no final de julho, traz o Zema com 48% das intenções de voto e o Calil com 23% das intenções de voto, ou seja, uma diferença muito grande. Outras pesquisas, como o Datafolha, também apontaram essa diferença aí acima de 20 pontos percentuais. Ô Murilo, sabe o que a gente estava discutindo ontem, né, inclusive com o nosso Fernando Schiller, que estava na bancada do jornal Gente, a respeito do que realmente o eleitor quer e a falta de propostas dos candidatos, né, que já está mais do que na hora dos candidatos deixarem essas propostas mais claras. O que os mineiros estão querendo em termos de governo? O que eles precisam? O que está mais... qual que é a discussão ou as discussões mais polêmicas? A gente sabe que tem várias, mas assim, o que você acha que vai ganhar a eleição? Quem falar sobre? Qual seria o assunto? Pois é, Sônia, a gente sempre pensa na economia, né? Quando a gente fala, a gente sempre pensa na economia, mas aqui em Minas, o estado está muito carente de obras, de grandes obras. Há muito tempo não há um investimento em grandes obras. A gente tem o Rodoanel, por exemplo, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma obra há muito tempo desejada aqui e que continua no papel. E outras obras pelo interior do estado. A questão, Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país. E é uma malha, principalmente estadual, em péssimo estado. O norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, estradas péssimas, péssimas condições. Então, essa questão também de investimento na malha rodoviária também é um tema. Agora, nesse ponto, talvez até explique um pouco essa liderança do governador Romeu Zema nesse momento, ainda de pré-campanha, né? Ainda quando não começamos ainda a campanha no rádio e na TV, porque ele conseguiu, de certa forma, e esse é o trunfo dele, que ele deve usar na campanha, ele conseguiu, vamos dizer, acertar as contas do Estado. Vamos lembrar o ex-governador Fernando Pimentel, que deixou o cargo no final de 2017,
ele não pagou o 13º para os servidores que recebiam de forma parcelada, ele devia também os prefeitos, e o governador Romeu Zema conseguiu ajeitar essa situação. Ele conseguiu pagar em dia os servidores, parou de parcelar o salário, pagou o 13º e também pagou os prefeitos. Parte disso ele conseguiu graças a esse acordo com a Vale, né, pela tragédia de Brumadinho, que injetou aí 36 bilhões de reais no caixa do Estado. Então ajudou ele, de certa forma, a arrumar a casa. Esse é o trunfo do governador, que tem uma personalidade muito, assim, agrado, principalmente o interior do Estado. É onde que ele lidera as pesquisas, no interior do Estado. Alexandre Calil lidera aqui na região metropolitana, pelo fato de ter sido prefeito de Belo Horizonte, ser muito pouco conhecido ainda no interior do Estado. Mas o Zema, então, acho que vai girar em torno dessas obras, porque o Calil, a bandeira dele, por outro lado, é isso, que o Zema arrumou a casa, mas não fez nada de obras, que o Estado estaria abandonado, que apesar de uma boa relação com o presidente Bolsonaro, o Zema não conseguiu trazer investimentos para Minas Gerais. Essas são as críticas dos adversários, né, de Romeu Zema, especialmente de Alexandre Calil. Então, acho que vai discutir muito sobre essa possibilidade de grandes investimentos aqui em Minas Gerais. Acho que vai passar por isso um pouco o debate eleitoral. E a oportunidade, né, Thaís? Vai estar aí, dia 7 de agosto, às 9h, para todo o Brasil. Minas Gerais os candidatos de Minas vão poder explicar aí quais são suas propostas, né, no debate da Band. É isso aí, na tela da Band, também na Rádio Bandeirantes, você acompanha toda a movimentação aqui nas capitais do Brasil. Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Murilo, por que não interessa a Romeu Zema o apoio formal do presidente Jair Bolsonaro? Olha, o que acontece? Hoje o Romeu Zema ele conseguiu, como eu disse, consolidar uma liderança sem precisar necessariamente do apoio de Jair Bolsonaro. E no interior de Minas, aqui em Minas Gerais, Lula é o líder nas pesquisas presidenciais. Então o Zema ele quer surfar de certa forma, ele quer ficar em cima do muro. Ele quer acenar para o eleitor de Bolsonaro, mas também quer acenar para o eleitor do Lula. Ele não quer fazer uma campanha, vamos dizer, totalmente fechada com o Bolsonaro, com risco de perder voto do eleitor do Lula, que é quem lidera. O Lula tem uma boa margem de frente aqui em Minas Gerais em relação a Bolsonaro. E o Calil está fechado com o Lula, né? O PT aqui fechou com o PSD. É uma aliança formal, mas ainda aqui em Minas Gerais em relação a Bolsonaro. E o Calil está fechado com o Lula, né? O PT aqui fechou com o PSD. É uma aliança formal, mas ainda o eleitor não percebeu ainda essa ligação direta Lula-Calil, ainda não há essa identificação. Então o Zema quer um voto aí, o pessoal está brincando aí, um Lulema aí, um Lula com o Zema, que ele quer tentar surfar nesse voto casado, sem necessariamente fazer uma campanha, né, sem ter que aderir a nenhuma campanha. Toda vez que ele é o famoso bola no mato que o jogo é de campeonato, Murilo? Exatamente. É em cima do muro. Ele está bem mineirinho nesse ponto, entendeu? Ele está bem mineirinho. Ele não quer desagradar. Ele fala, sempre que questionado, ele fala, o Novo tem um candidato, que é Luiz Felipe Dávila. Mas a gente sabe, né, que é um candidato que hoje não tem chances, né? Mas essa é a... turno? Sim, Thaís, todos esses cenários apontados hoje são de vitória em primeiro turno, né? Porque quando eu falo que ele tem 45% de votos no Datatempo, no Datafolha ele tinha 47% também, isso são os votos totais, né? Quando se passa para os votos válidos, eles passam de 50%, ou seja, seria uma vitória em primeiro turno. Mas é interessante a gente pontuar uma coisa que pode mudar esse cenário, além dessa adesão do nome do Calil ao Lula, que eu acho que vai ser intensificada com o início da propaganda eleitoral, né? Isso pode ajudar o Calil a subir um pouco nas pesquisas e evitar que a eleição seja encerrada em primeiro turno. Há um fato interessante que vai acontecer hoje. Caso o presidente Jair Bolsonaro ele tenha uma reunião hoje com o senador Carlos Viana, que é o pré-candidato do PL, caso decida realmente bancar a candidatura do Carlos Viana, né, talvez ele se irrite aí com essa postura do Zema de ficar em cima do muro e banque essa candidatura do Carlos Viana, há uma expectativa que o Zema perca votos nessa base bolsonarista. Então, para a eleição aqui, vamos dizer, a chance de segundo turno aqui, ela passa muito pela questão da candidatura do Carlos Viana com o apoio formal mesmo e presencial do Bolsonaro. Porque aí sim, teríamos um candidato bolsonarista aqui, que tiraria votos da base de Zema e, logicamente, favoreceria um cenário de segundo turno. Esse é o xadrez aí que deve ser definido hoje, né? Dizer isso hoje.
Porque, pense, um candidato, um presidente da República não ter um palanque formal aqui é muito ruim, né? Até do ponto de vista Minas simbólico, Gerais, é muita não falta de tem, prestígio. não tem conversa. Minas Exatamente, Gerais é hoje Minas Bolsonaro Gerais. não tem esse palanque. O Murilo, e Pois Aécio então Neves, hoje hein? não tem esse palanque. Aécio Neves, personagem nacional, Pois é, né? Neto de Tancredo, foi candidato à presidência, teve um papel Pois agora é. fundamental até na saída de João Dória do PSDB. Que apito que ele tá tocando nessa eleição, Murilo? Pois é, Thaís. O Aécio, quando muita gente achou que ele já estava morto para a política, né? Quando teve envolvido aí naquelas questões, daquelas denúncias da J, né? Recebeu uma mala de dinheiro, foi grampeado, todo mundo achou que o Aécio tinha morrido para a política, mas ele articulou muito forte nos bastidores, e principalmente bastidores do PSDB, como você bem lembrou, a ponto aí de minar a candidatura de João Dória, né? Ele sempre trabalhou, ele é um desafeto declarado aí de João Dória, ele sempre, né, ele, como você bem lembrou, a ponto aí de minar a candidatura de João Dória, né? Ele sempre trabalhou, ele é um desafeto declarado aí de João Dória, ele sempre, né, ele trabalhou aí para minar essa candidatura e agora está sendo cotado, inclusive, para candidato a Senado, voltar para o Senado, ele já foi senador, né? Tá, e as pesquisas de intenção de voto, todas são até agora, quando o nome dele é colocado, Aécio lidera as pesquisas de intenção de voto. Mas penso que ele vai sair para o Senado, não. Talvez ele saia mesmo para deputado federal, para uma reeleição para deputado federal. Fora da cena acredita-se política que... ele não fica, né, Murilo? Não fica. Ou é senador ou é deputado federal. As pessoas só acreditam que se ele for para senador, aí vira vidraça também e pode voltar todo aquele desgaste que ele conseguiu, vamos dizer, jogar para debaixo do tapete, ficando atuando só nos bastidores. Então talvez ele opte por uma candidatura mais segura para deputado federal. Na última eleição por Minas, Dilma Rousseff se lançou candidata ao Senado e não levou. Dilma vai sair para alguma coisa por Minas nessa eleição agora? Não, Thaís, a presidente Dilma Rousseff, pelo menos aqui no cenário político mineiro, é uma hoje carta fora do baralho, assim, do ponto de vista de disputa de cargos, né? Claro que tem sua importância e tal, mas acho que a experiência dela na candidatura de 2018 foi uma grande decepção, né? Para todo o PT e para ela, pessoalmente. Era a favorita, né? Havia 2 vagas em disputa naquela época, vamos lembrar, e ela não conseguiu ficar com nenhuma das 2 vagas, apesar das pesquisas indicarem ela, mas ela não conseguiu ficar com as 2 vagas. Então, não é considerado hoje um quadro competitivo aqui para disputar um cargo por Minas Gerais. Murilo, jornalismo da Band Minas, hoje esteve conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha que eu falei, Bandeirantes. Baixou o Cebolinha aqui, falando sobre o quadro eleitoral desse momento aqui do estado de Minas Gerais. Murilo, obrigada, hein? Foi ótima conversa. Já fica o convite aqui para você voltar conosco um pouquinho mais perto da eleição. Obrigada, viu, Murilo? Thaís, muito obrigado. Obrigado, Sônia, também. Um abraço para vocês e, claro, vai ser um prazer voltar a participar aí para trazer um pouco do cenário aqui de Minas Gerais. É isso aí, olha, dia 7, domingo, agora na tela da Band, 9 da noite, os debates para os governos estaduais, claro, também em rede aqui com a Rádio Bandeirantes. Para a noite, Thaís. Às 7 da noite. É verdade, Sônia, para você o fuso não favorece, né? Não favorece, mas eu vou estar de madrugada, vou assistir os bastidores, vou assistir o debate e a gente vai comentar aqui no dia 8 no Jornal Gente, mesmo que o meu olhinho esteja pequenininho, minhas olheiras enormes, mas vai valer a pena. Pra gente que é jornalista, trabalha com política, perder debate, meu Deus do Não, céu. É tipo não, perder não faz festa parte de do 15 programa. anos da filha, né? Isso. Impossível. Sônia, que horas agora em Paris, hein? Agora em Paris são 2 horas e 23 minutos. Você já almoçou, da Sônia? tarde. Ainda não, eu almoço Então, depois do Gente. Aí eu vou cometer uma indiscrição aqui. Não faça Porque isso, agora, eu sei o que você vai fazer comigo. Essa coluna gastronômica no Jornal não, Gente. eu sabia. Com o Josimar Melo, o maior crítico gastronômico do país, do canal Sabor e Arte, que está conosco também aqui na Rádio Bandeirantes. E todos adora os me dias, torturar. A Sônia, nesse momento, já está com fome, ela quer almoçar. Morrendo. E aí ela ouve a coluna do Josimar Melo e me manda o WhatsApp falando: você não me ajuda